A Ciomara começou a empreender aos 16 anos de idade, quando ganhou de presente do pai a venda de cimentos. Mal sabia os desafios que estavam por vir, mas decidiu apostar. Durante toda a faculdade, conciliou os estudos com os negócios, mas, mesmo vendendo, o empreendimento não prosperava, a ponto de ela se ver no buraco de dívidas, sem alternativas e com inúmeros compromissos financeiros e trabalhistas atrasados. Virou uma bola de neve e, mesmo a contragosto, tomou a iniciativa de fechar a loja de material de construção. Onde foi que eu errei? E é exatamente essa resposta que a gente veio buscar a solução dela. A Ciomara começou muito bem, com 16 anos, já vendia cimento, evoluiu, cresceu, abriu uma loja, mas aí teve um monte de problema e acabou fechando as portas. E a gente veio aqui conversar com ela. Ciomara, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, obrigada. Muito obrigado. A gente quer entender exatamente o que aconteceu. Então, como diz o pessoal, a gente vai começar do começo. Vamos começar. Como é que foi essa história que você abriu esse empreendimento? Como é que foi? Então, aos 16 anos, como você falou, o meu pai me emancipou, né? Todas as meninas aí aos 15, 16 anos ganham festas, ganham bolo, doce, e eu ganhei esse limão, essa loja de materiais de construção. Ele trabalhava na área, mas é um funcionário público. Eu, né, a gente morava aqui na Vicente Pires, que no início estava começando, ele pensou, essa menina vai empreender do jeito certo. Só lembrando colocou que... no material de construção. Desculpa te cortar, mas só lembrando que Vicente Pires é uma região administrativa aqui de Brasília. Sim. Porque nosso programa é nacional, né? Nem todo mundo conhece. Vamos posicionar o pessoal. Vamos nessa. Então, Ciomara, a partir daí, você teve essa ideia de ser empreendedora nessa área, nesse ramo da construção. Sim. E aí você com 16 anos foi emancipada, construiu sua loja. E aí, como é que foi esse crescimento, desenvolvimento? Cara, no início foi muito complicado, realmente é um ramo desafiador, é um ramo masculino. As minhas dificuldades no início foi realmente me posicionar, então eu tinha muita dificuldade de fazer com que os meus clientes entendessem que eu sabia sobre material. Então, no meu início eu tinha aquela... Do mesmo jeito que eu estudava para o colégio, eu estudava na loja. Então eu procurei saber qual era o nome técnico dos produtos, qual era a base química dos produtos, né? Isso fez com que a loja, no início, eu conseguia passar essa credibilidade de venda. Só que o empreendedor, ele sabe muito sobre o material e muito pouco sobre a administração. E eu tive que aprender isso a duras penas. Foi o período que você se desenvolveu, mas aí você falou que teve que fechar uma loja. Eu tive que fechar a loja. O que aconteceu? A loja, ela conseguia vender, mas o material básico, né, a parte de areia, cimento e tijolo, ela dá uma margem muito pequena para a loja, mas você acaba ficando deslumbrado porque você trabalha com muitos números, né? E eu tive que aprender isso falindo, vamos dizer assim. Eu não vou dizer falir, porque parece que a gente, né, desistiu. E eu não desisti, eu simplesmente ficava sem dinheiro, né, em alguns momentos. Até que chegou uma hora que eu resolvi, depois que eu terminei a faculdade, eu me formei em Relações Internacionais, e aí eu e meu namorado, na época que hoje é marido, a gente resolveu ir para Luiz Eduardo Magalhães. Eu realmente não dava mais conta da loja, ela estava muito pesada para mim. Só para a gente poder entender um pouquinho mais do que aconteceu naquela época, então você acha que faltou um pouco mais de planejamento? Sim, faltou. Hoje eu entendo que faltou um plano de negócio, que faltou eu estruturar o meu negócio, faltou eu talvez ter calculado um custo fixo, né? Toda essa nomenclatura que hoje eu entendo que tá bem tranquila na minha rotina, naquela época eu não fazia nem noção. E isso foi crucial para que o meu negócio desse errado naquela época. E o que você sentiu mais falta naquela época? Foi de conhecimento ou de apoio? De apoio. Os meus familiares não têm essa veia empreendedora, então eu era basicamente a única empreendedora da família. O meu pai, apesar de conhecer muito do material, ele também não tinha essa veia empreendedora. Ele me dava o suporte que podia, que era financeiro. Quando eu tinha alguma despesa que estava fugindo do meu orçamento, ele acabava me custeando. Mas isso não é apoiar o empreendedor. O empreendedor precisa de gestão, ele precisa de vara de pescar, não precisa de peixe, né? Quando é que você sentiu que estava faltando essa gestão?
A gestão eu descobri que estava faltando quando realmente eu já não tinha mais crédito no banco, eu já não tinha mais como pagar o funcionário, né? Eu tinha na época 2 funcionários, e aí eu realmente desisti, preferi fechar as portas por um tempo e tentar empreender numa outra região, que foi quando eu decidi ir para Luiz Eduardo Magalhães, é uma cidade muito próspera, e eu quis na época abrir uma distribuidora de cimento lá nessa cidade. Então você saiu de Brasília, fechou tudo aqui, você tinha dívidas? Muitas dívidas. Tanto com os meus fornecedores quanto de impostos. Eu fiquei com o nome sujo, complicada. Foi quando eu resolvi ir para Luiz Eduardo Magalhães e passei lá 2 anos. Essa questão do crédito, você acredita que faltou um pouco de gestão financeira também, não só pagar as contas? E você dividia as contas ou tudo era junto, tudo na conta pessoal? Era tudo junto e misturado, coisa que hoje eu não faço mais, né? Mas assim, esse apoio empreendedor era muito complicado. Eu vim descobrir os mecanismos de Sebrae, da FEComércio, das associações comerciais depois de muito tempo, né? Hoje me ajudam demais, hoje é meu apoio, onde a gente consegue descobrir, né, que a gente não tá chorando sozinho, vamos dizer assim. Mas naquela época eu me sentia uma pessoa completamente sozinha. E aí, desse apoio que faltou, você acha também que faltou estudo, faltou se qualificar naquele momento? Naquela Porque época a gente sempre fala demais. que conhecimento é importante, né? Eu realmente sabia muito sobre o material e não sabia nada de gestão, né? Hoje, se você me perguntar, eu vou conseguir te dar uma aula sobre gestão de material de construção. Mas naquela época, como te falei, os lucros eles são muito pequenos, apesar da gente estar trabalhando com volumes de dinheiro muito grande. E é aí que você peca. Você não sabe quanto compra, de quem compra, né? E isso foi crucial para que naquela época o negócio desandasse. Apesar de eu estar num imóvel próprio, de eu não ter muitos custos, né? Naquela época eu era uma menina, né? Apesar do meu custo ser pequeno, ainda assim eu não dava conta. Onde você acha que você errou mais nesse período? Falta de gestão. A falta de gestão, de não ter processo, de não saber quanto comprar durante o mês. A minha inexperiência em saber se eu poderia ou não poderia contratar uma pessoa para me ajudar. E eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria comprar, vender, atender, repor mercadoria. Eu estava muito no operacional e não estava nada de estratégico. Não tinha nada de estratégico. O meu negócio era trocar o pneu com o carro andando. Era isso que eu fazia todos os dias. Era mais a parte operacional, você mandava muito bem naquilo, mas a gestão não. A gestão, não tinha nenhuma gestão. Eu ia trabalhando como dava. E aí, quando eu fui ver, o rombo já era grande. E, de novo, o material de construção, ele não deixa espaço para erro, né? Quando a gente erra muito grande. A gente está falando em volumes de material, de dinheiro muito grande e com indústrias que não tem muita negociação. A gente está falando aí de commodities, que é o cimento. A gente está falando de cobre, que são a parte elétrica, de PVC. Essa galera, eles trabalham com dinheiro muito grande. Eu não era ninguém para negociar com eles, né? Então, além de eu estar com dificuldades financeiras, as indústrias naquela época, elas não davam muita brecha pra gente, né? Então, eu me vi realmente sozinha. E aí, no caso, Lu, você acha que faltou um sócio com você? Você chegou a pensar nisso? Uma pessoa, já que você era mais operacional, ter alguém que cuidasse mais da gestão? Não, eu não queria um sócio. Eu queria realmente que alguém me desse suporte, né? Eu nunca pensei em ter um sócio, mas eu queria, por exemplo, ter acesso a um curso, né? Na época, se tivesse um curso sobre isso. Que ano que era isso? Você lembra? 2005, 2006, por aí. Eu abri a loja em 98, então vamos dizer que nessa época aí, porque 2007 eu fui para Luiz Eduardo. Então, de 2005 até 2007 foi esse perrengue brabo. Qual foi o dia que você parou e falou assim, agora eu tenho que baixar as portas? Qual foi o momento que você sentou, você consegue lembrar exatamente como é que foi a sua decisão? Como é que foi esse cenário ali que você falou, agora não dá mais, vou fechar as portas? Então, eu fazia, no mesmo período que eu estava com a loja, fazia faculdade de Relações Internacionais. No dia que eu me formei, e que eu vi, cara, eu não consegui fazer com que o meu curso fizesse sentido, porque eu não estava desenvolvida na minha área, né? E a minha loja também não conseguia me rentabilizar para que eu tivesse uma vida, porque enquanto eu estava com a faculdade, a loja era essa motivação, né? Mas depois que a faculdade acabou e a loja não conseguia me manter, né?
eu não consegui mais. Então foi exatamente no dia que eu entreguei a minha monografia. Deve ter sido um dia difícil, hein? Foi um dia de alegria e de tristeza. A alegria e a tristeza de ter que fechar. Foi né? exatamente na época que eu entreguei o meu TCC. Na hora que eu entreguei minha monografia, eu vi, cara, eu não vou conseguir viver da loja e eu não fiz nada com o meu curso. Porque era um curso bem interessante, né? Eu poderia ter usado na época o período de faculdade para que eu me formasse e talvez tentasse um concurso ou eu tentasse alguma coisa na minha área e eu fui investindo na loja, né? E fui perdendo, vamos dizer assim, naquela época o meu sentimento era, eu perdi o meu tempo, eu perdi 5 anos tentando investir na loja, a loja não deu certo. É o pior sentimento, né? Foi o pior sentimento. Eu larguei a minha família, que eu não posso contar uma história triste aqui dizendo que a minha família não tinha nenhuma estrutura. Meu pai era um funcionário da Câmara, minha mãe também trabalhava fora. Então eu não era uma pessoa assim desgarrada, mas eu tava com um sentimento de frustração tão grande que eu falei, cara, em Brasília eu não fico mais. Eu vou para Luiz Eduardo. Independentemente de onde venha o empreendedor, a gente tem que lembrar que abrir um negócio é um sonho. É um sonho. Então não é uma questão de se você vai ter condições de se manter ou não. É claro que no Brasil é muito comum as pessoas abrirem empreendimentos por questões financeiras, né? Sim. Tá precisando ali, mas não é uma questão assim também de apoio, mas a questão do que você viveu, né? E aí você fechou aqui, você abriu uma loja lá na outra cidade. Então, né? Eu não cheguei a abrir uma loja lá. Eu fui para Luiz Eduardo para conhecer a cidade. A minha ideia era abrir uma distribuidora de cimento lá, mas eu fui trabalhar para fora, né? Eu fui trabalhar numa loja lá muito grande. Eles estavam abrindo uma loja lá. E aí eu fui trabalhar, né? Fui conhecer o mercado e fiquei lá por 2 anos. Mas você sabe que os planos de Deus não são os nossos planos, né? E aí num belo dia eu descubro que tô grávida de gêmeos. Aí como é que eu falo pra minha mãe, né? Aí na hora que eu contei essa notícia pra minha mãe, a mãe falou, agora a brincadeira acabou, eu preciso que você volte pra Brasília. Então, o que era namorado naquela época virou marido no mesmo dia. Mas é uma parceria, né? Que foi uma parceria, deixou de dar certo, foi uma parceria muito boa. Então, eu cheguei a tentar abrir uma loja lá, só que Luiz Eduardo é uma cidade agrícola, então tudo que a gente fala aqui em mils, lá eles falam em milhões. Se aqui eu tô falando em uma carga de cimento, lá eu teria que estar falando em carretas e carretas de cimento. Então, quando eu cheguei lá, a realidade era outra, né? Então, eu preferi recuar e estudar o mercado, e eu acho que eu fiz na época certo, né? Eu fui estudar, né? E tudo que eu tinha feito de errado aqui, eu falei, eu não vou cometer os mesmos erros. Deixa eu estudar essa região. Eu fiquei lá em torno aí de 2 anos e estudei a região na hora que estava quase pronto, na hora que eu já estava com quase tudo resolvido para eu levar uma marca de cimento nova. Na época, as cimenteiras, por conta de logística, por conta do peso, né? Elas são bem regionalizadas. Então eu ia trazer um cimento do Nordeste, lá para a região de Luiz Eduardo Magalhães. Na hora que estava quase tudo encaminhado, Deus mandou esse presente para mim. E aí, como é que você fez quando você voltou a Brasília? Você ainda teve aquele sentimento, poxa, eu falhei, não deu certo? Cara, eu sou uma pessoa muito determinada, né? Eu nunca aceito um não como resposta. Então, eu e meu esposo, a gente teve que, de novo, largar tudo para trás, né? Dessa vez com as rescisões, né? As devidas rescisões, um dinheirinho na carteira. E aí eu voltei para Brasília determinada. A loja agora precisa dar certo. E dessa vez eu tinha o apoio dele, né? Porque aí ele voltou comigo. Aí eu falei, agora nós dois. Já não tinha mais esse backup do meu pai de poder pagar um boleto ou outro. E agora a gente precisa fazer com que a loja desse certo. Aí, mas antes de você contar como é que foi esse final, eu queria que nesse finalzinho de primeiro bloco você dissesse onde você acha que você errou, se você pudesse fazer uma lista, o que você diria nessa lista dos pontos onde você acha que você errou, que você falhou? Eu acho que faltou um plano de negócio, eu acho que faltou um pouco de eu saber sobre a estrutura do material de construção, de como é que funcionam os custos de um negócio como esse, que é um negócio complicado. Então, se eu pudesse enumerar, um dos meus maiores problemas foi não ter um plano de negócio. Eu não saber por onde começar. E aí eu saí começando, atirando para todo lado, e aí deu no que deu. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é o especialista do Sebrae, que está lá no nosso estúdio e vai explicar para a gente exatamente onde é que foi que você errou. Eita. E, é claro, dar dicas também para a gente. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Estamos de volta, o intervalo foi rapidinho, né? No programa de hoje, a gente está conhecendo a história da Simária, que mandou muito bem aí. Com 16 anos, começou a vender cimento, cresceu, evoluiu, abriu uma loja, mas acabou fechando, né, Simária? Ai, não me lembra, não. Mas a gente vai ter que relembrar agora os pontos onde foi que você acha que você errou naquele momento, só para a gente poder relembrar. Sim. A gente falou no primeiro bloco, mas só para reforçar, onde você acha que você errou nesse momento que você teve que fechar a loja? Não tinha plano de negócio, eu era só uma pessoa com uma ideia na cabeça, eu não sabia quais eram os meus custos, eu não me programei, eu não sabia quais eram as minhas metas de compra, eu fazia tudo errado. E agora a gente vai conversar com o Enio Pinto, que está lá no estúdio do canal Empreender, para explicar para a gente onde foi que você errou e, é claro, dar aquela dica bacana, né, para as pessoas não errarem também, né? É para não passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Enio, é com você. Grande Márcio Fontinelli, olá Xiomara, vamos para as nossas dicas de hoje. E a Xiomara traz que teve dificuldades com planejamento, com administração e com fluxo de caixa. De fato, são 3 pontos críticos para o sucesso empresarial. O planejamento, principalmente no pré-operacional, antes de iniciar a atividade da empresa. Porque é o momento em que você vai sair de um achismo para a constatação da viabilidade desse empreendimento. O planejamento é meio que uma bússola, que um norte. E você começar sem ele, você já começa perdendo bastante. Eu diria que o plano de negócio é uma grande bússola, é um grande guia, é um grande checklist para que você empreenda com mais convicção, com mais possibilidades de sucesso. Eu gosto em particular do módulo de mercado e do módulo financeiro, que são contemplados num bom plano de negócio. O módulo mercadológico vai te permitir, primeiro, avaliar o mercado fornecedor. De quem eu vou comprar para vender para o meu cliente? Ele entrega com qualidade, preço, prontidão? Depois eu vou para o mercado concorrente. Quem são os meus concorrentes já estabelecidos? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos para que eu possa explorar no meu empreendimento? Como é que eu vou concorrer? Há espaço para novos entrantes? E finalmente, o mercado consumidor, o usuário do teu produto. Quem é? Qual o perfil? Como é que eu quantifico a existência desse cliente para ver da viabilidade de mercado desse meu empreendimento? E o módulo financeiro, onde você vai projetar as saídas, as despesas, os custos de operação desse empreendimento, mas também as entradas, as receitas. Você vai projetar as vendas do teu empreendimento. E aí vai constatar a viabilidade financeira ou não de um empreendimento. Hoje a dinâmica de gestão dos empreendimentos está muito acelerada. Então você tem que estar sistematicamente, constantemente adquirindo novos conhecimentos. E em 3 grandes frentes: na operação do empreendimento, entender do dia a dia, do ordinário do teu negócio, em questões de gestão, de administração, como é que eu faço a gestão do fluxo de caixa, como é que eu formo o preço de venda, como é que eu controlo estoques, entre outras questões mais administrativas. E também é fundamental você lapidar e desenvolver a sua atitude, o seu comportamento empreendedor, para que você tenha o que a gente chama de um perfil ideal para quem vai estar liderando o empreendimento. Mas é fundamental que o empreendedor fique com as questões estratégicas. Delegue as questões mais operacionais para que você tenha tempo para o que é essencial no seu empreendimento. E o essencial em qualquer empreendimento é atender aos desejos do cliente. Empresas existem para resolver problemas do cliente. É importante, portanto, que você tenha tempo disponível para fazer uma empatia plena com o teu cliente. Delegue aquilo que é mais operacional, aquilo que é mais repetitivo, aquilo que é menos estratégico, para que você tenha tempo para visitar a concorrência, para visitar o que aqueles empreendedores já estabelecidos e que são a vanguarda no teu negócio têm de inovação. E tenha tempo para interagir permanentemente com o seu cliente, para você receber os feedbacks do seu cliente, que são os presentes que vão nortear a tua atuação. Portanto, empreender é sim um equilíbrio entre estratégia e operação, mas dedique o tempo do líder, do empreendedor, mais na questão estratégica. Delegue, veja, não é delargar, é delegar com supervisão as questões mais ordinárias do dia a dia. Grande Márcio, essas são as dicas de hoje, a bola volta para você e Xiomara, continue nos acompanhando aqui no canal Empreender. Valeu, Enio, obrigado, viu? Você sempre importante no nosso programa, obrigado por tudo.
Simária, o tempo passou, você fechou a loja, foi para outra cidade, voltou a Brasília, mas agora a realidade é completamente diferente, né? Nossa, o jogo virou. Como é que você está hoje? Hoje eu não vou dizer que eu sou a melhor vendedora, né? Mas hoje a nossa história é bem diferente. O que você tem hoje? Hoje eu tenho uma baita loja, 10 mil itens, 5 funcionários, uma comunidade na internet gigantesca, virei autoridade no meu ramo. Você agora é influencer, inclusive Sim. A gente está gravando aqui no estúdio da Sim, Simária. olha, isso aqui é o nosso orgulho. Agora tá indo bem pra frente. Aqui tem alguns eventos que você participou, né? Sim. Isso aqui é fruto de histórias, de convites que a gente vai recebendo aí como influenciadora, né? Como representante do nosso setor aí em diversos eventos, né? Então hoje eu represento a Associação Comercial aqui de Material de Construção, participo de uma rede, por conta disso a gente está na Febramate, estou no sindicato, estou na FEComércio, aí é papo por um bocado de hora aí agora. Então você realmente aprendeu e hoje tem uma outra vida, né? Hoje eu tenho uma outra vida, graças a Deus. Qual a diferença da Simária de hoje para daquela época? Se a Ciomara de hoje pudesse dar umas dicas para a Ciomara de antigamente, talvez ela não tivesse sofrido tanto, talvez ela não tivesse fechado a loja dela. Mas eu acho que cada pedrinha no sapato, ela veio para contribuir, né? Hoje, eu tenho que agradecer ao Sebrae, eu sei que o nosso consultor deu várias dicas aí, eu passei pelo Sebrae também, antes como aprendiz, e hoje eu estou dando aula lá no Sebrae, né? Eu já consegui dar algumas palestras, participo dos eventos, participei de algumas missões, e sempre aprendendo a cada dia. Muito bom. Ciomara, a partir de tudo que você viveu, se você pudesse dar uma dica para quem está acompanhando a gente, o que você falaria para essa pessoa que talvez tenha um negócio que hoje não está dando muito certo, está com problema de gestão, enfim, qual a dica você daria? Olha os números, eles falam muito mais do que tudo na vida. E se eu pudesse dar uma outra dica, procure o Sebrae. A gente não dá muita bola pro Sebrae, sabe? O Sebrae ele é uma instituição séria, com profissionais super capacitados, e eu realmente mudei a minha vida depois que eu entrei pro Sebrae. Realmente. Onde você mais errou naquela época que hoje você não erra mais? Hoje eu não erro mais na precificação dos meus produtos, né? Hoje eu não erro mais na hora de comprar, eu comprava errado e isso fazia com que eu tivesse boletos a pagar, que eu não teria, não deveria estar tendo esses boletos para pagar. E tudo isso é planejamento, né? Hoje eu consigo planejar o meu ano inteiro, por exemplo. Eu consigo planejar. Se eu parar aqui, eu consigo organizar o fluxo do caixa da minha loja durante o ano todo. Não tem dívidas mais? Não tem dívida mais. O dinheiro não tá sobrando, não tá desse jeito também, né? Olha lá, vamos ver essa humildade Mas hoje toda. a vida hoje tá confortável, né? Os funcionários estão bem, a loja também segue bem. E hoje o meu xodó é o canal do YouTube. Você tem um canal no YouTube, tem a loja, Sim. Mas eu tenho que te perguntar quais são os planos para o futuro. Os planos para o futuro é trazer essa comunidade do YouTube que eu criei, né? Vamos dizer, eu criei um monstrinho, né? Fazer com que essas pessoas não passem pelos mesmos perrengues que eu. Então, eu dou aula, dou dicas, dou sacada e eu todos os dias mostro a rotina da minha loja de forma muito natural e muito prática, para que eles percebam que não é essa maravilha toda. Eu realmente, tem 25 anos que eu abro a minha loja às 8 horas da manhã e fecho ela às 6 da tarde. Não tem receita de bolo. É bunda na cadeira, atende o cliente, né? Eu converso com os meus clientes, chamo os meus clientes pelo nome. Eu sei da história de cada um. Então, eu converso com os meus clientes, relacionamento com os clientes. A loja de bairro, ela tem que ter essa identidade, né? O dinheiro do cliente vale em qualquer canto. Por que ele gasta o dinheiro dele comigo? Eu me faço essa pergunta todos os dias, né? E eu preciso fazer com que o cliente queira voltar na minha loja, porque senão ele vai em qualquer loja, vai no home center qualquer, né? Eu preciso fazer com que o cliente entenda que eu estou vendendo para ele muito mais do que um produto, eu estou vendendo serviço. Eu estou vendendo o meu conhecimento, eu estou vendendo entrega rápida, eu estou entregando talvez uma troca facilitada. Material de construção é um negócio consultivo. Então, não é chegar e levar o produto na sacola. Estou vendendo para ele solução e um sonho, né? Eu participo hoje da vida de sonhos de várias pessoas, né? De reformas, de quartos do bebê, do escritório da pessoa que está ali
né, tentando melhorar de vida, do sonho da casa própria, do sonho de um negócio que a gente agora está acompanhando alguns restaurantes, algumas lojas. Então, eu tenho que me colocar nesse local do cliente, né? E é isso que eu faço todos os dias. Silmária, muito obrigado pela sua participação com a gente. Você foi sensacional. Ai, que sua legal, história obrigada. É ótima. Obrigado por tudo, parabéns, viu? Obrigada mais uma vez. Todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Onde foi que eu errei? Termina aqui. Mas a gente volta na semana que vem com mais uma história de empreendedores que talvez não deram certo ali no começo, mas normalmente tem um final surpreendente. A gente se encontra no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Valeu, obrigado.